Imagine por um momento ser o homem mais poderoso do mundo. Governar impérios, comandar exércitos, tomar decisões que definem o destino de milhões, mas ao mesmo tempo lutar todos os dias contra a ansiedade, o medo e a dor. Esse homem existiu. Seu nome era Marco Aurélio, o imperador filósofo. E o mais fascinante é que, mesmo sentado no trono de Roma, ele não buscava glória nem luxo, buscava equilíbrio. Enquanto o mundo ardia em guerras, traições e epidemias, Marco escrevia para si mesmo frases que até hoje nos ensinam a manter a calma em meio ao caos. Hoje nós vamos mergulhar nas reflexões e nos hábitos mentais que permitiram a Marco Aurélio suportar as maiores crises do Império Romano e descobrir como essas mesmas ideias podem ajudar você a enfrentar os desafios da vida moderna com força e serenidade. Marco Aurélio nasceu em uma família nobre, recebeu a melhor educação de Roma e, ainda jovem, foi escolhido pelo imperador Adriano para ser seu sucessor. Mas, ao contrário do que muitos fariam, ele não se deixou deslumbrar pelo poder. Enquanto outros buscavam títulos, Marco buscava sabedoria. Ele estudou filosofia com paixão, especialmente o estoicismo, que ensina a viver em harmonia com a razão e aceitar o que não podemos controlar. Sêneca e Epicteto foram suas grandes influências. Mas Marco levou o estoicismo a outro nível, aplicando suas ideias dentro do campo de batalha, no governo e nas dores mais humanas. Quando se tornou imperador, o império enfrentava um cenário catastrófico. Guerras nas fronteiras, traições políticas, pragas que dizimavam cidades inteiras. Mesmo assim, ele escreveu em seu diário, que depois seria chamado de Meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa frase se tornaria o centro da filosofia de Marco. A ideia de que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a maneira como reagimos a eles. Diferente de muitos imperadores que governavam de longe, Marco Aurélio viveu boa parte do seu reinado nas fronteiras do império, dormindo em tendas, suportando frio e fome junto aos soldados. Enquanto enfrentava as tribos germânicas no norte, ele escrevia à luz de velas, refletindo sobre a vida, a morte e a natureza humana. Essas reflexões não eram discursos públicos, eram conversas com ele mesmo. Em meio ao sofrimento, ele anotava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Imagine isso, um imperador, dono de exércitos e cidades, reconhecendo que há limites para o controle humano. É uma lição que ecoa até hoje. Quantas vezes perdemos o sono por algo que está fora do nosso alcance? Quantas vezes sofremos tentando mudar pessoas, situações ou resultados que simplesmente não dependem de nós? Marco Aurélio entendeu cedo que a força real está na aceitação lúcida, não na resignação, mas na coragem de agir no que é possível e soltar o que não é. O reinado de Marco Aurélio não foi uma era dourada. Ele enfrentou a traição de amigos, a ambição de generais e até a morte de vários de seus filhos. Ainda assim, manteve a calma e a dignidade. Ele escrevia: quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Mas nada disso me afetará. Essa frase não é pessimismo, é preparo mental. Marco sabia que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar nossas expectativas. E isso é algo que todos nós podemos aplicar. Ao invés de esperar que o mundo nos trate com justiça, o estoico se prepara para reagir com sabedoria quando ele não o faz. Mesmo traído, Marco não permitiu que o rancor o consumisse. Ele dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. Uma lição poderosa, especialmente num tempo em que somos provocados a reagir, atacar, responder tudo com raiva. Marco Aurélio escolheu o autodomínio.
E essa talvez tenha sido sua maior vitória. Durante seu governo, uma das piores pragas da história antiga assolou Roma, a peste antonina. Milhares morriam todos os dias. As cidades estavam em pânico. Marco perdeu amigos, generais e até médicos de confiança. E mesmo diante disso, manteve-se firme. Ele escreveu: "Não é a morte ou a dor que devemos temer, mas o medo delas." Essa frase mostra a profundidade de seu pensamento. O verdadeiro sofrimento não está nos eventos, mas em como os interpretamos. Ele compreendeu que a única forma de enfrentar o caos é aceitando a impermanência da vida. Enquanto muitos governantes teriam se desesperado, Marco se tornou o exemplo de serenidade. Ele liderava, confortava e inspirava, não com discursos de glória, mas com simplicidade e razão. Era o tipo de líder que enfrentava a tempestade sem tentar controlá-la, apenas navegando com consciência e coragem. Ser imperador era carregar o destino de milhões. E claro, Marco Aurélio sentia o peso disso, mas o que o diferenciava era a forma como lidava com o fardo. Ele escrevia: "Não fuja das responsabilidades, mas também não se deixe esmagar por elas." Em vez de reclamar, ele via o dever como parte natural da existência, e essa visão é extremamente moderna. Porque hoje, em um mundo de exaustão, ansiedade e sobrecarga, o estoicismo de Marco nos ensina que a paz não vem de fugir das obrigações, vem de enfrentá-las com equilíbrio. Ele também falava sobre o tempo. Você age como se fosse viver para sempre, mas o tempo escapa, use-o com sabedoria. Marco lembrava-se constantemente da brevidade da vida. Por isso, valorizava cada dia como uma chance de agir com virtude, falar com calma e viver com propósito. As meditações de Marco Aurélio não foram escritas para o mundo, foram diários pessoais. E é exatamente isso que as torna tão poderosas. Ele falava consigo mesmo como quem busca clareza, não aplauso. Em cada frase há um exercício de autodomínio. E talvez esse seja um dos maiores legados de Marco, a prática de olhar para dentro antes de reagir ao que está fora. Ele entendia que o caos externo só encontra espaço quando o caos interno domina. Por isso, a escrita e a meditação eram seus rituais diários. Hoje, essa prática pode ser o seu refúgio também. Anotar pensamentos, observar reações, compreender o que realmente te afeta e por quê. Esse processo de autoconhecimento é a chave para viver com estabilidade emocional, mesmo em meio a crises. Marco Aurélio morreu em 180 d.C., em campanha militar. Muitos consideram seu reinado o último grande período de paz e sabedoria do Império Romano. Mas seu verdadeiro legado não foi político, foi espiritual e filosófico. Ele mostrou que é possível ter poder sem perder a humildade, que é possível enfrentar tragédias sem perder a serenidade, e que o verdadeiro domínio é sobre si mesmo, não sobre os outros. Suas palavras continuam vivas porque falam diretamente à nossa era, uma era de distrações, pressões e crises constantes. Marco Aurélio nos lembra que a calma não é a ausência de problemas, é a escolha de permanecer firme diante deles. Ao final da vida, Marco Aurélio escreveu: "Olhe para dentro. Dentro de você está a fonte do bem e ela jamais secará." Essas palavras resumem tudo o que ele acreditava. Mesmo com o peso do império sobre os ombros, ele sabia que a verdadeira força vinha de dentro. E é isso que torna sua história tão relevante hoje. Porque mesmo sem coroas ou tronos, todos nós enfrentamos nossas próprias batalhas. Crises pessoais, decepções, pressões, incertezas. E assim como Marco Aurélio, podemos escolher não sermos dominados por elas. Podemos escolher agir com calma, pensar com clareza e viver com propósito, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. No fim, essa é a maior lição do imperador filósofo.
Não é o mundo que precisa mudar para você ter paz. É você que precisa aprender a permanecer em paz, mesmo quando o mundo muda. E se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que a sabedoria estoica não é apenas sobre resistir, mas sobre viver com propósito, mesmo quando o mundo parece desabar. Se esse vídeo te inspirou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está enfrentando um momento difícil. Porque assim como Marco Aurélio escreveu seus pensamentos, não para os outros, mas para si mesmo, talvez, ao compartilhar este vídeo, você também ajude alguém a encontrar um pouco de paz. E antes de sair, assista ao próximo vídeo aqui do canal, onde falamos sobre Epicteto e o poder de aceitar o que não podemos controlar. Nos vemos lá. Pense como um estoico. Viva como um sábio.